Graça e paz. Espero encontrá-lo bem nesta manhã. Eu fui tremendamente abençoado por estas canções que os nossos irmãos nos serviram agora. Espero que você também tenha sido. Foi um refrigério para a alma. Amém? Eu queria, antes de a gente prosseguir com qualquer outra coisa, trazer à nossa memória o que está acontecendo com os nossos irmãos no sul do país. Penso que, como corpo de Cristo espalhado na terra, é nossa obrigação nos colocar em favor dos nossos irmãos. Queria pedir para que você, se pudesse, nesse momento, ficasse em pé, para que nós pudéssemos orar em favor dos nossos irmãos no sul do país, neste momento desafiador que eles têm vivido. Amém? Então, eu vou orar aqui, você também coloque o seu coração em favor deles. Amém? Paizinho, nós queremos louvar o teu nome. Nós queremos reconhecer, Senhor, a tua soberania sobre todas as coisas. Nada foge do teu controle. Nada foge daquilo que é o teu propósito, Pai. Mas nós olhamos agora para os nossos irmãos no sul do país. Vemos as aflições, as dificuldades, os desafios que eles têm vivido e clamamos a Ti, Senhor. Entra com a Tua paz, entra com a Tua provisão, que os recursos, os mantimentos que estão sendo encaminhados aos nossos irmãos, efetivamente possam chegar até eles e possam acudi-los neste tempo de necessidade, Pai. Que não haja desvios, que não haja, Senhor, homens que se aproveitem deste tempo para angariar proveito para si próprio, mas que tudo seja conforme o teu propósito na vida dos nossos irmãos. Sensibiliza o nosso coração também, Senhor, para não só orar, mas contribuir com eles na medida daquilo que o Senhor tem colocado em nós, Pai. Seja isto para o nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Podemos sentar, irmãos? Esta já tem sido uma manhã tão sublime, tão gostosa, né? Estivemos aqui há pouco com um grupo de homens, um momento tão gostoso. A gente pôde trocar algumas palavras entre nós, virtudes sendo divididas uns com os outros, e é assim que nós, homens, vamos crescer na presença do Senhor, trocando uns com os outros as virtudes que o Senhor tem colocado em nós. Amém? Para quem não sabe, meu nome é Mário. Cheguei mais ou menos ontem aqui na Comunidade da Graça, sim, a 1988, né? Então, faz um pouco de tempo que tenho estado aqui. O Senhor tem me dado o privilégio de poder servir na sua casa. Então, é com essa incumbência que venho nesta manhã, servir os irmãos naquilo que o Senhor tem colocado em meu coração, para que eu discerna o caminho. O caminho é uma pessoa, é a pessoa de Cristo. Ele diz: eu sou o caminho. Então, nós precisamos discernir o caminho, e o caminho é Cristo. Então, nós precisamos discernir Cristo. Não tem outra coisa que seja mais importante para nós, neste curto espaço de tempo que vivemos aqui. Mas 120 anos é um tempo interessante. Pois é, mas se comparado com a eternidade, irmãos, não é absolutamente nada. Então, o nosso tempo aqui, ele é como uma neblina que logo passa, que logo é dissipada. E se a gente não entender isso, a gente vai ficar ansioso,
angustiado, imaginando que alguma coisa aqui de fato tem importância. E o que tem importância aqui é conhecermos a Cristo. Esse é o nosso desafio nessa manhã. Eu quero provocar um pouco este pensamento. Aprove ao Senhor, há algum tempo, me conduzir à condição de professor. E aí, imagina, né? Me conduziu à condição de professor e professor de história. Puxa vida, pensa, uma pessoa que fala pouco, né? Então, eu quase não falo nada, sou bem tranquilo, né? Então, eu estava falando para a Fabiana, assim, que hoje é 3 horas, né, Fabiana? Até às 3, eu acho que a gente consegue entregar o que precisamos aqui. Ok? Você está preparado para isso? Ai, meu Deus, até às 3. De repente a gente estende um pouco mais, até a chegada dos nossos irmãos lá do Vida Vitoriosa. Hoje nós estamos com os nossos irmãos lá no Vida Vitoriosa. Eles mandam um beijo para você. Estão tendo um tempo lá na presença do Senhor. E a nossa oração é para que haja discernimento. Que Cristo habite ricamente na mente e no coração dos nossos irmãos. Amém? Que possa ser, sim, um tempo singular, né? E que eles venham para cá convictos de quem é o Senhor. Amém? Não se importe tanto comigo, tá bom? Não se importe tanto comigo, porque eu sou homem, limitado, falível. Então, se você colocar alguma expectativa em mim, certamente você será frustrado. Ok? Então, sem expectativas, mas com toda a esperança que o Senhor há de fazer algo novo aqui nesta manhã, como já tem feito, tá bom? Esta questão do ensino, nesta condição que o Senhor tem me colocado, ele tem me chamado muita atenção. Eu creio que o empenho que nós, aqueles que se dizem do Senhor, precisa ter é o empenho para o ensino. Nós precisamos buscar no Senhor o conhecimento que está lá. E isto vai demandar de nós um trabalho. Ok? Então, pensa nisso. A gente, para conhecer o Senhor, nós vamos ter que ter um trabalho. Qual é o trabalho? É o trabalho de buscar. É o trabalho de estudar, é o trabalho de ler, é o trabalho de ruminar aquilo, porque a palavra precisa estar em nós desta forma, sabe? A gente tem que pegar uma porção da palavra, nos alimentar dela e ficar ali, ruminando aquela palavra, devolve e volta, até que ela se abra como entendimento para nós, para que nós saibamos o que o Senhor quer das nossas vidas. Então, tem um trabalho que eu e você precisamos fazer. E para fazer esse trabalho, o salmista, no Salmo 46, os versos 10 e 11, eu uso normalmente a versão NAA, Nova Almeida Atualizada. O salmista diz assim para nós: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Queridos, vivemos um tempo de muito barulho. É muita inquietação. O tempo todo. Muitas coisas acontecendo. E para que nós possamos conhecer o Senhor, a gente vai precisar nos aquietar. Nos aquietar porque nós temos um Deus que é fiel. Uma vez que o nosso Deus falou, há de se cumprir.
Tudo bem? Você entende isso? Deixa eu te mostrar uma coisa. Eu pedi, assim, improvisadamente, para os meus irmãos da projeção, uma figura. Conseguiram a figura Dá para projetar aqui a figura para a gente ver? Conhecem essa figura? A figura da estátua de Nabucodonosor, que foi colocada para nós nas Escrituras lá em Daniel. Olha só, cabeça de ouro, peito e braços de prata, barriga e coxas de bronze, pernas de ferro, pés de ferro e barro. Sabe, queridos, essa estátua, ela representa a história da humanidade na Terra. Deixa eu falar uma coisa para você. Tudo isto já se cumpriu. E nós estamos neste momento aqui, dos pés. Conforme estava escrito, tudo se cumpriu. Uau, né? Isso mostra, primeiro, a fidelidade do nosso Deus. Ele deixou registrado para que nós soubéssemos, para que isso trouxesse para a gente a segurança de sabermos que estamos servindo um Deus fiel. Isso é segurança para nós, ok? Tiraram as fotos aí, viram a imagenzinha? Muito obrigado, viu, queridos? Vocês foram mais do que excelentes. Depois eu vou ver quem... O Alexandre paga um almoço para vocês, tá bom, Lê? Obrigado, viu, querido? Nossa busca precisa ser de conhecimento de Deus. Os nossos ajuntamentos congregacionais precisam trazer essa intencionalidade de ensino e conhecimento. A gente tem que se juntar como congregação para aprender do Senhor. Entendem? Esse é uma busca que nós precisamos ter. O conhecimento de Deus nos leva a querer sermos parecidos com Cristo. E o alvo é sermos iguais a Cristo. Tudo bem? Consegue compreender isto? Oséias, no capítulo 6, no verso de número 3, vai dizer para a gente o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva fora de época que rega a terra. Então eu já te mostrei, você visualizou um Deus fiel, e você está ouvindo da palavra deste Deus fiel, e Ele está nos instruindo. Olha, conheçamos e prossigamos em conhecer. Então, o chamamento para nós, que eu estou trazendo aqui como provocação nesta manhã, é bíblico. Eu não estou trazendo nada para você aqui inventado da minha própria cabeça. Tudo bem? Então, é neste sentido que a gente precisa caminhar. Eu separei aqui um texto que eu gosto muito dele, e eu vou compartilhar com você. A ignorância sobre Deus, ignorância tanto de seus recursos, como da prática da comunhão com Ele, tem relação direta com a fraqueza da igreja dos nossos dias. Ok? Porque a igreja nos nossos dias se mostra fraca, porque ignoramos as coisas de Deus. Ok? Ignorar é não conhecer. Não conhecemos as coisas de Deus. E aí nos tornamos fracos. Duas tendências infelizes parecem ter produzido este estado de coisas. A primeira tendência é que a mentalidade cristã
se adaptou ao espírito deste mundo. Queridos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos em Roma, no capítulo 12, no verso de número 2, nos exorta a não nos conformarmos com este mundo. Contudo, a nossa limitação nos leva a esse estado, o estado de estarmos conformados com este mundo. Algumas versões vão dizer: não se conforme com este presente século. Ele está falando a respeito daquilo que está acontecendo ao nosso derredor hoje. E o que está acontecendo ao nosso derredor hoje tem nos colocado em uma forma. Sabe quando você vai fazer bolo e você quer fazer bolo em formato de coração? Hã? Você já fez bolo em formato de coração? O que você faz? Você pega uma forma que tem o formato de um coração. Ali você despeja os ingredientes do bolo, assa e depois você tem um bolo no formato de coração. Aquele bolo está conformado. Certo? O que tem acontecido conosco nestes dias? Será que nós não estamos conformados com este presente século? E conformados com este presente século significa dizer que nós estamos com os nossos olhos voltados para isso aqui. Você vai perceber, no decorrer desta palavra, que nós não fomos chamados para isso. Para estar com os nossos olhos voltados para este tempo. A segunda tendência é que a mentalidade cristã vem sendo confundida pelo ceticismo moderno, o fermento antropocêntrico hedonista. O que significa isso? O antropocentrismo é o homem no centro. O hedonismo é a busca pelo nosso próprio prazer, pela satisfação daquilo que nós entendemos que são as nossas necessidades. A gente vive esse tempo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se a gente não toma cuidado, os nossos ajuntamentos congregacionais nos levam para isso. Porque as pessoas, elas estão em busca de mestres que lhes falem segundo as suas expectativas e as suas necessidades para suprir o seu ventre. Que engano, irmãos. Que engano. Nós não estamos aqui por nós. Nós estamos aqui por Ele. Porque dele e para Ele são todas as coisas. Se a gente precisa tirar os olhos de nós mesmos e colocarmos os nossos olhos em Cristo, porque Ele sim é a nossa viva esperança. Olha lá, a cruz. Mas você vê uma cruz vazia. Por quê? Porque o meu Cristo, o seu Cristo, ressuscitou e vivo está. E Ele é a nossa única esperança. Você não tem esperança em absolutamente mais nada. Dinheiro, fama, riqueza, poder, intelecto, beleza. Tudo isto não representa nada diante da majestade de Cristo. É comum dizer-se hoje em dia que a teologia está mais forte que nunca.
E, em termos de especificação acadêmica ou na qualidade e quantidade de livros publicados, isso talvez seja verdade. No entanto, faz muito tempo que a teologia não se apresenta tão fraca e inábil na tarefa básica de manter a igreja dentro das realidades do Evangelho. Há anos, Charles Spurgeon declarou como declínio as vacilações observadas entre os cristãos a respeito das Escrituras, da expiação e do destino humano. Se ele pudesse avaliar o pensamento protestante a respeito de Deus nos tempos atuais, creio que ele falaria em afundamento. Spurgeon, no século XIX, apontava estas questões para nós. Irmãos, nós estamos no século XXI. Se Spurgeon, no século XIX, apontava isso, Liv, imagina o que não está acontecendo agora. Para deixar um pouco mais claro para nós, Jeremias, no capítulo 6, no verso de número 16, diz para a gente assim: ponham-se na encruzilhada e olhem, perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho, sigam-no e acharão descanso. Onde está o nosso descanso, irmãos? Na palavra de Deus e na fidelidade de Deus. É aí que está o nosso descanso. Em 7 de janeiro de 1855, o ministro da capela de New Park começou o seu sermão matinal da seguinte forma: já foi dito por alguém que o estudo adequado da humanidade é o próprio homem. Não me oponho à ideia, mas creio ser igualmente verdadeiro que o estudo correto do eleito de Deus é Deus. O estudo apropriado ao cristão é a divindade. A mais alta ciência, a mais elevada especulação, a mais poderosa filosofia que possa prender a atenção de um filho de Deus é o nome, a natureza, a pessoa, a obra, as ações e a existência do grande Deus a quem chama Pai. Nada é melhor para o desenvolvimento da mente que contemplar a divindade. Trata-se de um assunto tão vasto que todos os nossos pensamentos se perdem em sua imensidão. Tão profundo que nosso orgulho desaparece em sua infinitude. Podemos compreender e aprender muitos outros temas, derivando deles certa satisfação pessoal e pensando enquanto seguimos nosso caminho. Olha, sou sábio, mas quando chegamos a esta ciência superior e descobrimos que nosso fio de prumo não consegue sondar sua profundidade e nossos olhos de águia não podem ver sua altura, nos afastamos, pensando que o homem vaidoso pode ser sábio, mas não passa de um potro selvagem, exclamando então solenemente: nasci ontem e nada sei. Nenhum tema contemplativo tende a humilhar mais a mente que os pensamentos sobre Deus. Ao mesmo tempo, porém, que este assunto humilha a mente, também a expande. Aquele que pensa com frequência em Deus terá a mente mais aberta que alguém que apenas caminha penosamente por este estreito globo. O melhor estudo para expandir a alma é a ciência de Cristo e este crucificado, e o conhecimento da divindade na gloriosa Trindade. Nada alargará mais o intelecto, nada expandirá mais a alma do homem que a investigação dedicada, cuidadosa e contínua do grande tema da divindade. Ao mesmo tempo que humilha e expande, este assunto é eminentemente consolador. Na contemplação de Cristo existe um bálsamo para cada ferida.
Na meditação sobre o Pai, há consolo para todas as tristezas. E na influência do Espírito Santo, alívio para todas as mágoas. Você quer esquecer suas tristezas? Quer livrar-se dos seus cuidados? Então vá, atire-se no mais profundo mar da divindade, perca-se na sua imensidão e sairá dele completamente descansado, reanimado e revigorado. Não conheço coisa que possa confortar mais a alma, acalmar as ondas da tristeza e da mágoa, pacificar os ventos da provação, que a meditação piedosa a respeito da divindade. Para este assunto, chamo a atenção de todos nesta manhã. Há 169 anos, Charles Spurgeon, pela manhã, começava uma pregação na igreja de New Park. Irmãos, ele tinha 20 anos quando ele começou esta palavra. Sabe o que o qualificava para aquilo? O conhecimento de Deus. Ele dedicou boa parte da sua existência para conhecer o Senhor. Às vezes a gente acha que um encontro dominical é suficiente para termos o conhecimento de Deus. Irmãos, não é. Desculpa, não é. Se a sua vivência com o Senhor não for diária, você não conhecerá o Senhor. São todos os dias dedicados ao conhecimento do Senhor. Mas eu trabalho, estudo, cuido da casa. Tudo isto reflete a glória do Senhor. Os céus e a terra manifestam a glória de Deus. A gente tem que usar todas as coisas que estão ao nosso redor para conhecer a Deus. Prosseguir e conhecer a Deus. Eu gosto muito do irmão Douglas Gonçalves, do Jesus Cop. Eu sempre falo lá em casa, ele consegue tirar lições de Deus de um tudo. Um dia destes, e ele contando já faz um tempo, né? Ele contava de uma experiência que ele teve muito peculiar. Ele dizia o seguinte, ele tinha os seus 2 filhos pequenos, e aí durante a madrugada, um dos filhos pediu leite. Ah, eu quero leite. Aí ele falou, caramba, mas de madrugada, mas tá bom, né? Vamos lá servir essa criança com esse leite. Aí a outra, que era um pouquinho maior, vendo que o irmão menorzinho tinha pedido leite, pediu leite também. Eu também quero. Aí ele falou, tá bom, vou lá pegar leite. Então ele levantou e foi para a cozinha para preparar leite para os filhos. E ele foi para a cozinha descalço. Aí quando ele chegou na cozinha, Mônica, que ele estava preparando o leite, ele se deparou com uma barata. Aí ele olhou para a barata e falou, enviado do inferno, né? Essa barata aqui, né? Mas fica aí, eu fico aqui e está tudo certo. Depois, quando eu acordar, eu resolvo isso, tá? Até porque ele estava descalço, né? Aí não tinha muito o que fazer ali com a barata. Ele pegou e falou assim, eu vou lá. Aí ele cuidou das coisas ali, do leite das crianças, foi lá, entregou o leite para as crianças, passou no quarto e pegou um chinelo. Ele falou, não, eu vou ter que ir lá tratar com essa barata agora. Aí ele pegou, foi lá tratar com a barata. Aí ele chegou lá, na hora que ele olhou para a barata olhou para ele e começou a vir na direção dele. Falou, aparta de mim, Satanás, que isso que você está fazendo, né? Aí ele foi lá e matou a barata, esmagou a barata. Voltou para o quarto dele, deitou. Aí o Espírito Santo começou a falar com ele. Falando para ele assim, Douglas, você viu o que aconteceu com aquela barata? Você foi lá,
pegou o seu chinelo e você esmagou aquela barata. Sabe, Douglas? Aquela barata pode ser um símbolo do que aconteceu com o meu filho por causa dos seus pecados. Ele foi esmagado por causa dos seus pecados. Você teria condição, como eu tive, de fazer a mesma coisa com seus filhos, pegar o seu chinelo, ir lá no berço deles e esmagá-los, para que com isso a humanidade pudesse ter salvação? Ele falou, não. Olha só, estou trazendo essa figura aqui para você entender como é possível andarmos com o Senhor e tirarmos lições do Senhor de todas as coisas. Quem imaginar que você ia conseguir tirar uma lição do Espírito Santo por causa de matar uma barata, Adriana? Quem podia imaginar? Pois é, mas o Senhor faz isto porque Ele quer compartilhar o conhecimento dEle mesmo com os seus filhos. E a gente precisa mergulhar nisso, irmãos. Por quê? Quando nós mergulhamos no Senhor, no conhecimento da Sua palavra, nós dependemos do Senhor e da Sua palavra. Nós não dependemos de mais ninguém. E é este o chamado, que a gente dependa do Senhor. Nós temos homens importantes que nos ajudam, homens importantes que são testemunhos para nós, e a gente quer continuar usando isso, mas nós não podemos depender disso. Nós só podemos depender de Cristo e da Sua palavra, que é suficiente para nós, para tudo que nós precisamos. Cristo e a Sua palavra. Conseguem compreender? Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias agora no livro de 1 Coríntios. Nós vamos ler o capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Porque eu falei no começo que era desafiador. Quando a gente se dispõe ao conhecimento, a gente vai precisar investir tempo nisto. Aí eu disse aqui para você agora, nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15. Aí você ficou esperando assim, mas qual versículo? Todos eles. Nós vamos ler o capítulo 15 todo. Tudo bem? Prepara o seu coração. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus.
mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados, e ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que batizam por causa dos mortos? Se de fato os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora, dia após dia, morro? Eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Volte à sobriedade como convém e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isto para a vergonha de vocês. Mas alguém dirá: como é que os mortos ressuscitam? E como que o corpo virá? E que corpo virão? Insensato. O que você semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como Ele quer dar, e a cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma, porém, é a carne dos seres humanos. Uma, porém, é a carne dos seres humanos, outra, a dos animais, outra, a das aves, e outra, a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a das estrelas, porque até entre estrelas e estrelas há diferenças de glórias. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção.
Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Com isto, quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Meus irmãos, que texto desafiador, não é? Paulo traz aqui a essência do Evangelho, compartilhando a estes irmãos de Corinto. É muito interessante, eu vou trazer agora para a gente uma visão panorâmica, sabe aquela visão por cima, assim, das coisas? Visão panorâmica, né? A carta de 1 Coríntios foi escrita para os membros da igreja da cidade de Corinto, na Grécia. Paulo havia pregado o evangelho em Corinto por quase 2 anos. Está lá em Atos 18, de 1 a 8. Onde organizou um ramo da igreja. Na época de Paulo, Corinto era a capital da província romana de Acaia, que ocupava a maior parte da Grécia Antiga, ao sul da Macedônia. A data provável que a epístola foi escrita teria sido por volta do ano 55, quando Paulo encontrava-se na cidade de Éfeso, em sua terceira viagem missionária. Você pode confirmar isso em Atos 19, 1 e Atos 20, também 1. 1 Coríntios é uma carta de aconselhamento. Na ocasião em que Paulo encontrava-se em Éfeso, ele ouviu falar dos problemas da congregação cristã na cidade de Corinto, através de membros da igreja de Corinto. Por isso, passa várias instruções sobre diversos assuntos. Depois de tratar dos problemas da igreja, que enfrentavam dissensões e uma situação de desordem, Paulo passa a responder sobre as dúvidas dos cristãos daquela igreja. E aí é o capítulo 15. Paulo, nesse capítulo, vai mostrar 3 elementos fundamentais do cristianismo em suas 3 verdades, como que os 3 pilares da fé cristã. A gente pode ver isso nos versos 3 e 4. O primeiro, Cristo morreu pelos nossos pecados. O segundo, Cristo foi sepultado. Por que a Bíblia faz questão de registrar que ele foi sepultado? Porque o sepultamento de Cristo é a prova incontestável que ele morreu. Terceiro,
Cristo ressuscitou dentre os mortos, como diz as Escrituras. Paulo começa esse capítulo mostrando a essência do Evangelho, porque aquela igreja estava substituindo a sua teologia cristã pela filosofia do humanismo. A filosofia grega acreditava na imortalidade da alma, mas não acreditava na ressurreição do corpo. Ela acreditava na vida por vir, na perpetuação da alma, mas não acreditava que o corpo pudesse ressuscitar, porque os gregos acreditavam no mutualismo filosófico, do espírito bom e da matéria má. Para os gregos, o corpo era tão somente uma prisão da alma, e nada havia de bom no corpo. Então, os gregos partiam para o ascetismo, ou partiam para o hedonismo, ou partiam para o enclausuramento, que era a abstenção dos prazeres físicos e psicológicos, ou então para a licenciosidade, os prazeres desenfreados. Neste caso, podemos inferir para a doutrina da ressurreição 3 pontos. Primeiro, a ressurreição no passado como um fato histórico. Está registrado nos versículos de 1 a 11. A ressurreição no presente como artigo de fé. Versículos de 12 a 19. E a ressurreição no futuro como uma esperança bendita. Versículos 20 a 57. Por que eu fiz questão, nesta manhã, de trazer este pensamento, compartilhar este pensamento com os irmãos? A partir da leitura de um texto bíblico, o que nós deveríamos fazer é investir tempo no conhecimento deste texto, observando este texto em todos os seus aspectos. Acontece, meus irmãos, que nós não estamos dispostos a isto. Nós queremos ouvir sobre aquilo que satisfaz a nossa alma, aquilo que satisfaz os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas expectativas. Normalmente, quando congregamos com esta expectativa de ter um culto abençoado. Onde eu vou sair daqui pronto para enfrentar a minha semana desafiadora, que eu fui carregado no meu espírito, como que isso aqui fosse um ato místico. Meus irmãos, precisamos sair deste lugar. Precisamos ir um passo além. Sabe, queridos, quando você está no rasinho, você pode brincar, né? Está ali dentro da água, no rasinho ali, a aguinha aqui no tornozelo, aqui embaixo, você fica ali despreocupado, não é? Ali você pode brincar. Mas nós não somos chamados para ficar no raso. Nós somos chamados para mergulhar, para ir no fundo. Quanto mais no fundo eu vou, mais eu olho para o Pai e mais eu dependo do Pai. Porque eu vou percebendo as coisas do Pai. Eu vou ver que não dá para ficar brincando. Não dá para eu brincar de ser crente. Porque crente, todo mundo é. Inclusive o diabo. Aliás, ele crê mais que nós. Ele crê e treme. Porque ele sabe que vai se cumprir. E a gente fica aqui, brincando de crente. No rasinho. Aqui, aguinha. Então é só coisinha para mim. Olha como eu sou legal. Olha como eu sou bonitinho. Olha como eu quero ter as coisas. Olha o meu carrinho. Olha a minha casinha. Olha o meu casamento perfeitinho. Irmãos. Que nem eu disse esses dias para os irmãos lá no Class. Eu vou me acalmar.
Eu quero concluir retomando com os irmãos alguns versículos. Eu quero retomar o versículo 19. Por favor, volte lá em 1 Coríntios 15, 19. Lê o texto aí na sua Bíblia. Você leu aí? 1 Coríntios 15, 19. Eu faço questão que você leia. Você precisa ler. Ou leia aqui, né, na projeção também, que já ajuda. Diz o texto: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Precisa explicar? Você só está olhando o óbvio. Você só está olhando o que não vai permanecer. Nada disso aqui, irmãos, nada do que está lá fora vai permanecer. Tudo isto vai passar, está escrito. A única coisa que vai permanecer é a palavra de Deus. E eu e você ficamos querendo carro novo, vida nova, coisas. Cristo é tudo em todos. Veja, Cristo é tudo. O que eu e você precisamos? Cristo. Por quê? Porque Ele é tudo, em todos. Não precisamos de mais nada. Precisamos de Cristo. Volte no verso 53, por favor. 1 Coríntios 15. Eu vou ler o 52 na parte B, para complementar o 53 e o 54. Tudo bem? A trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Cristo está voltando. E você e eu estamos vivendo como que não fosse acontecer. E aí a gente está olhando só para cá, só para agora, só para estas coisas. Só para a minha bênção. Lembra lá a igreja de Atos? A igreja de Atos, modelo de igreja que nós temos. Os irmãos, eles vendiam as coisas que eles tinham e repartiam uns com os outros. Será que nós não deveríamos estar fazendo este ajuntamento congregacional todos lá no sul do país? Nós estamos aqui com as nossas preocupações. Ai, o meu carro, a minha casa, Eu repito essas coisas porque para deixar bem claro para a gente. Por fim, verso de número 58. Se você tem uma coisa que você pode colocar a sua vida como confiança, é na palavra de Deus. Porque Deus é fiel e Ele zela pelo cumprimento da sua palavra. Nisto você e eu podemos descansar.
em mais nada. Olha o que está escrito. Portanto, meus irmãos, amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Obra do Senhor, trabalho do Senhor, tudo voltado para o Senhor. Assim, eu e você temos esperança de vida eterna. Fora disto, estaremos no inferno. O trabalho que temos no Senhor é sermos canais do fluir do Espírito Santo para anunciar o evangelho da salvação de Cristo Jesus, o Senhor, para todos os irmãos, os que sabem e principalmente os que não sabem que são nossos irmãos. O pessoal do louvor, por favor, o pessoal do louvor pode vir. Tudo se resume a isto. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todo o teu coração. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disto depende toda a lei e os profetas. Queria que você pensasse um pouco sobre isso nessa manhã.